Se você puder dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. Esta manhã eu quero falar sobre as marcas de Cristo. Quero aproveitar essa manhã para trazer uma palavra pastoral para a gente. É assim que você encontrar, se puder gentilmente colocar sobre os seus pés. Gálatas capítulo 6, o versículo de número 11, até o versículo de número 18. Gálatas 6, versículo de número 18. Quem encontrou pode dizer amém? Diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, e esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, qual regra? Nova criatura. Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Pai, te dou graça por tua palavra lida e peço que o Senhor fale, eu continue falando ao nosso coração nesta manhã com graça. Te peço no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se sentar, queridos. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Irmãos, se vamos falar sobre marcas, eu quero começar minha mensagem dizendo a você que as marcas que nós temos na nossa vida contam a nossa história. Sim ou não, gente? Você pode dizer isso comigo? As marcas que eu tenho, faz o quê? Contam a nossa história. Eu tenho algumas marcas no corpo, por exemplo. Eu tenho uma marca na minha perna direita, que é uma cicatriz na perna direita, fruto de uma desobediência. Um dia minha mãe saiu, ela foi à cidade, ela disse para mim: não vai na casa de ninguém. Aí ela saiu, foi para o centro, sabia que só de ir e voltar daria 2 horas. Eu fui brincar na casa de um colega, chamava Cristiano, e eu estava lá brincando, a gente brincando, de repente, ele tinha um cachorro, pastor alemão, o cachorro soltou, começou a correr atrás da gente. Eu fui pular a cerca da casa dele, e aí agarrei a perna na cerca, cortou minha perna. Cheguei em casa, aí com a perna cortada. Quando minha mãe chegou, eu estava em casa com a perna cortada. Achei que ela ia chorar com dó de mim. Aí ela me deu mais uma surra para aprender a desobedecer. Mas ficou uma cicatriz na minha perna. É uma marca, ou seja, as nossas marcas contam o quê? Contam a nossa história. Na mesma perna, na canela, eu tenho uma marca grande. E essa marca na canela é fruto de um acidente de moto. Estava eu e o pastor Wellington. Lembra? A gente voltando do centro, e eu entrei numa curva, um carro veio, esbarrou na gente, a moto escorregou, e quando a moto escorregou, o cano de descarga dela caiu em cima da minha canela, e até alguém tirar, foi fritando ali a canela. Esse é doendo ou vocês estão imitando o barulho fritando? E aí tem uma marca, ficou uma marca, porque morreu um pedaço ali. Eu posso esfregar que eu nem sinto dor, custou sarar, mas é uma marca que eu tenho na perna que traz uma história. Eu tenho uma marca na mão direita, e que também é fruto de algo que aconteceu. Eu tinha uma tatuagem na minha mão
direita, que eu comecei a trabalhar, meus irmãos, numa empresa que chamava Aspron. Alguém já ouviu falar? Pastor Vilácio é chefe lá, né? Quase dono da Aspron. Mas quando eu era adolescente, tinha 14 anos, meu primeiro emprego foi lá na Aspron. E meu primeiro salário, o que eu fiz? Fiz uma tatuagem na mão. Pensa. E essa tatuagem me deu muita dor de cabeça. Primeiro porque eu apanhei muito quando eu cheguei em casa. Segundo, depois teve uma época que eu era baterista, tocava num grupo que chamava Nova Dimensão, e nós tocávamos muito nas igrejas da Assembleia de Deus. Então foi muita igreja da Assembleia de Deus que a gente chegou para tocar, o Nova Dimensão chegava, o pastor fazia aquela revista no grupo, todo mundo tinha que estar, né, social, gravata, para tocar. E aí, quando o pastor via que o baterista tinha uma tatuagem na mão, ele dizia o seguinte: pode até tocar, mas tem que tirar a bateria do altar, colocar embaixo, porque com a tatuagem na mão não pode subir no altar. Então eu passei poucas e boas. Quando eu vim pastorear aqui no Belo Vale, então eu pregava, segurava o microfone, a tatuagem ficava aqui na mão. Tinha uma senhora aqui na igreja, e eu fui fazer uma visita para essa senhora, e ela me disse poucas e boas. E ela disse para mim: quem você acha que você é para ficar pregando para a gente todo domingo e tentando ensinar uma coisa com uma baita de uma tatuagem na mão? Você não tem autoridade para pregar para a gente. Uma das primeiras visitas que eu fiz aqui no Belo Vale foi muito ruim, porque ela dizia para mim assim: eu fumo e bebo, mas você não pode falar nada, porque você tem uma tatuagem na mão. E ali naquele tempo apareceu uma pessoa lá da Bethesda, que conhecia uma médica, e que ficou sabendo aqui do meu caso, estava passando algumas dificuldades com essa questão. Os adolescentes da igreja começaram a querer fazer tatuagem, porque o pastor tinha tatuagem. E aí eu ganhei um tratamento, foi 1 ano, aplicando laser na mão para tirar a tatuagem. A tatuagem era tão funda, que depois de 1 ano aplicando laser, só borrou, não tinha tirado. Então teve que cortar, tirar o pedaço, costurar de novo. E aí então a tatuagem sumiu, mas a marca ficou. Tem marcas que nem o tempo é capaz de apagar. Por quê? Porque as nossas marcas contam o que, gente? Contam a nossa história. Você tem alguma marca no corpo que conta algum momento da sua história? Quem tem? Deixa eu ver. Olha aí. As marcas contam a nossa história. E aí eu começo a pensar sobre alguns homens na Bíblia. Por exemplo, Jó. A Bíblia diz que Jó, ele teve umas feridas no corpo, naqueles dias mais difíceis da vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó tinha que coçar o corpo com caco de telha. Vocês já viram isso no livro de Jó? Então ele coçava o corpo com aquilo ali, com aqueles cacos. Aí depois de um tempo Jó foi curado. Mas eu fico imaginando, será que aqueles cacos de telha, quando ele coçava, arranharam a pele de Jó? E será que mesmo depois que Jó foi restituído em dobro tudo que ele tinha, não ficaram marcas na pele, no corpo de Jó, que traziam memória da sua história? Então eu fico imaginando, será que houveram marcas? A Bíblia também conta a história de um homem chamado Jacó. Como é que é o nome dele? Jacó. E um dia Jacó está voltando da casa de Labão, voltando para a terra dele, para a casa do pai, para encontrar com o pai. E nesse retorno representava um recomeço na vida de Jacó. E ele entra num vale chamado Vale de Jaboque. E ali ele vai ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo a noite toda. E daquela experiência, 2 coisas aconteceram. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas Jacó, ou Israel, saiu daquela madrugada com uma marca. A Bíblia diz que ele saiu dali mancando. Ou seja, ele sai com uma marca na coxa, reflexo de uma experiência com Deus no Vale de Jaboque. A Bíblia também fala sobre o nome de um homem chamado Caim. Qual é o nome dele? Caim. Caim era filho de Adão e Eva. Tinha um irmão chamado Abel. Caim matou Abel por ciúme ou por inveja, porque Abel ofereceu uma oferta melhor do que a dele diante de Deus. Deus recebeu a oferta de Abel, não recebeu a oferta de Caim. Deus deu uma palavra para Caim: Caim, guarda teu coração,
porque senão você vai pecar. Caim não guardou o coração, ficou com raiva daquilo, foi lá, matou o irmão. Em castigo por causa disso, Deus colocou uma marca em Caim. Deus colocou uma marca no corpo de Caim, dizendo que Caim agora estava amaldiçoado. Tinha uma maldição agora sobre Caim, ou seja, era uma marca agora no corpo de Caim, que contava uma história, que um dia ele cometeu um erro. Quem está comigo até aqui para dizer amém? Se eu olho para Jesus, eu lembro que Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz, Jesus é crucificado sexta-feira, passa sábado, domingo de manhã, ele ressuscita para a glória do Deus Pai. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus ele vai até os discípulos, onde os discípulos estavam reunidos. E quando Jesus chega no lugar onde os discípulos estavam reunidos, Jesus diz algo aos discípulos, fala com os discípulos, e Jesus depois ele some. Havia um discípulo que não estava no culto naquele momento, chamava Tomé. Qual o nome dele? Tomé. E quando Tomé chega, os outros discípulos disseram: Tomé, você perdeu, chegou atrasado para o culto. Sabe quem esteve no culto hoje? O próprio Jesus. Aí Tomé diz assim: eu só acredito vendo. Vendo o quê? Eu só acredito vendo, e se eu tocar onde? Nas feridas da mão e nas feridas do lado. Tomé está dizendo assim: eu só acredito se eu ver ele, mas se eu ver as suas marcas. As suas marcas. Ou seja, as marcas em Jesus, as marcas nas mãos, nos pés, do lado, que Tomé está dizendo, só acredito se eu ver e se eu tocar as mãos. Por quê? Porque Tomé está dizendo, aquele que morreu na cruz, ele tem, me ajuda, ele tem o quê? Marcas. E eu quero ver as marcas. Se eu ver as marcas, eu vou entender que realmente é Jesus que ressuscitou. Agora entenda comigo sobre o que eu quero pregar esta manhã, porque esta manhã eu não vim pregar exatamente sobre essas marcas do corpo, sobre cicatrizes. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar esta manhã sobre um outro tipo de marca que nós precisamos ter, que é a marca de Cristo na nossa vida. Mas se a gente volta ao Antigo Testamento, meus irmãos, no Antigo Testamento Deus colocou uma ordem aos hebreus. E qual era a ordem? Os hebreus eram o povo escolhido por Deus. E Deus colocou uma ordem, uma marca naquele povo. E qual seria a marca no povo hebreu? Que todo homem, quando nascesse, ao 8º dia, quando a criança nascesse, ao 8º dia, aquela criança tinha que ser circuncidada. Todos os meninos. Era uma marca só nos homens, só nos meninos. E a marca tinha que fazer a circuncisão no 8º dia. A circuncisão nos hebreus, nos homens hebreus, é como a cirurgia de fimose nos homens nos dias de hoje. É a mesma cirurgia. E a cirurgia então deixava ali uma marca. E essa marca da circuncisão se tornou então uma marca que autenticava quem era judeu. Autenticava quem era ali realmente judeu, quem era de Deus, quem fazia parte desse povo separado. Então, para eu saber, o outro saber, você é um homem de Deus, você é separado? Sim, mas você é circuncidado? Tinha que ter a circuncisão. A circuncisão era exatamente essa marca que todos os hebreus tinham. Porém, isso é o Antigo Testamento. Caminha comigo. Quando então a gente volta ao Novo Testamento, com o advindo de Cristo, Jesus vem, e Jesus agora entrega a vida dele na cruz do Calvário como sacrifício. E agora as portas do reino não são apenas para os judeus, para os hebreus, mas Jesus escancara as portas também para você e para mim, que somos os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é hebreu. Quem está entendendo? Para dizer glória a Deus comigo. Então em Jesus, tudo essa história muda. Então em Jesus agora, o povo escolhido não é só aquele que tem uma marca no corpo, não é só aquele que é circuncidado, que passou por essa cirurgia, que tem essa marca. Com a vinda de Cristo, a marca não é mais essa, não é mais no corpo, mas o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 2, o versículo de número 29, o apóstolo Paulo vai dizer que agora com a vinda de Jesus, a verdadeira circuncisão,
ou a verdadeira marca não está no corpo físico, né? Não está do lado de fora, a verdadeira marca está no coração. Paulo vai dizer em Romanos 2:29, que a verdadeira circuncisão não é no corpo, não é feita no corpo dessa forma, do lado exterior, mas é no coração. E quando fala do coração, como eu preguei domingo passado, não está falando desse órgão pulsando sangue, mas quando fala do coração, fala desse homem interior, fala de quem você é na sua essência. Então entenda comigo, querido, que as cartas do Novo Testamento vai falar de um período de transição. Então caminha. Antigo Testamento, eu tenho uma ordem de Deus para que o povo escolhido tivesse uma marca, e essa marca tem um nome, chama circuncisão. Como é o nome da marca? É feita no corpo. Novo Testamento, eu tenho Jesus, a vinda de Jesus, o início do Evangelho. Jesus vem, prega o Evangelho do reino, Ele morre na cruz do Calvário, o véu é rasgado de cima a baixo, preguei aqui esses dias, e agora nós temos livre acesso. Porém, agora de Jesus para frente, começa agora uma transição, porque todos antes entendiam que a marca é no corpo, circuncisão. Inclusive os próprios discípulos de Jesus, todos eles eram circuncidados, todos são judeus. Só que quando a gente começa a caminhar para as cartas do Novo Testamento, depois que a gente sai dos evangelhos, sai de Atos, e começamos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós vamos começar um período de transição, porque tem uma transição, porque agora você tem aqueles que são judeus, que se converteram ao evangelho, entenderam a mensagem de Jesus, mas eram judeus, como os discípulos dele, por exemplo, e eles agora entenderam que não precisam da circuncisão, mas são circuncidados, porque foram circuncidados antes de entender a mensagem. Só que agora eles, judeus, começam a pregar para gentios. Paulo está pregando para os gentios, Pedro está pregando para os gentios. Quem são gentios? São aqueles que não são judeus. É o povo lá de Éfeso, é o povo de Roma. Quem está me entendendo? Pode dizer amém. É o povo lá de Corintos. Então, quando esse povo agora está recebendo o evangelho, esses que não eram judeus, eles não são circuncidados. Então eles estão recebendo o evangelho agora, e o evangelho agora está dizendo para eles: vocês não têm que circuncidar o corpo, a marca está no... Me ajuda a pregar, a marca está onde? No... Só que nas cartas nós temos um conflito, porque tem na igreja os que estão circuncidados, e tem na igreja aqueles que não estão circuncidados, no corpo. Quem está me entendendo? E agora esse povo, todo mundo está junto. Entende sim ou não, igreja? E nesse contexto, ou é nesse contexto de transição, de conflito, eu tenho ou não tenho que circuncidar? Eu tenho ou não tenho que fazer essa cirurgia da fimose? Preciso ou não preciso? Agora que eu entreguei minha vida ao evangelho, a Jesus, faço ou não faço? Nessa transição, nessa igreja que tem essa transição, é que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta que nós acabamos de ler de Gálatas. Quem está entendendo até aqui? Por isso que nós lemos o texto de Gálatas, capítulo de número 6. É porque o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas. E ele está escrevendo para a igreja de Gálatas para orientar a igreja. Porque a igreja está nesse conflito. Porque, como eu estou dizendo, eu repeti, tem um grupo da igreja brigando, dizendo, tem que circuncidar. E o outro grupo da igreja dizendo, não precisa circuncidar. Então o apóstolo Paulo vem para dar uma palavra. Ele vem orientar a igreja do como seria, de como eles deveriam proceder dali para frente. É por isso que o texto que nós lemos hoje, Gálatas capítulo 6, é o último capítulo da carta aos Gálatas. E o apóstolo Paulo está fechando tudo que ele ensinou, ele vai fechar agora com esse assunto, porque era um assunto importante na igreja. Então ele fecha, ele começa dizendo, por isso eu escrevo para vocês em letras garrafais. Não foi assim o primeiro versículo que nós lemos? Por isso eu escrevo para vocês em letras grandes. O apóstolo Paulo está dizendo, estou fechando a carta, mas eu quero que vocês agora prestem atenção. Eu estou dando ênfase sobre isso. E a ênfase que eu vou estar agora, eu estou escrevendo até em letra grande, para que vocês possam entender o que eu vou dizer, para que vocês possam entender o que eu vou ensinar. E aí ele vai dizer, no texto que nós lemos,
para alguns, é importante mostrar uma marca na carne. E esse grupo que estava dizendo, tem que circuncidar, esse grupo estava agora obrigando, ou querendo obrigar, os que não eram circuncidados, a fazer o quê? Circuncidar. Então acabava o culto de domingo de manhã, ia todo mundo para a cantina do Giant e ficava, fulano até cantou hoje. Mas o que adianta? Não é circuncidado. Fulano até pregou, foi muito bom, mas o que adianta? Não é circuncidado. Aí outro dizia assim, vamos almoçar aqui na cantina, estou dando um exemplo. Aí senta na mesa, todo mundo começa a comer, aí de repente chega um e fala assim, tem lugar aí para sentar? Aí todo mundo na mesa dá aquela olhada para um para o outro, e ele sabe, todos na mesa são circuncidados, o que está chegando não é. Aí ele fala assim, não dá não, é melhor você arrumar outra mesa, porque era nesse nível. Quem era circuncidado não gostava nem de sentar na mesa para comer com quem ainda não era. Eu estou falando de uma mesma, me ajuda a pregar, eu estou falando de uma mesma igreja. Então eles começam agora a perseguir um ao outro. E aí o apóstolo Paulo vai dar uma palavra para corrigir aquilo, uma palavra pastoral, é o que eu estou fazendo esta manhã. Então ele traz uma palavra, ou seja, o que acontecia? Quando um judeu encontrava com um cristão, ou o judeu convertido se encontrava com um novo cristão, alguém que tinha entregado a vida para Jesus, a pergunta normalmente era, você é circuncidado? Se a resposta fosse não, aquele que dissesse não, ele era perseguido, ele era excluído. Ou então um judeu circuncidado diria para alguém que não é circuncidado assim, olha, você pode até ser uma boa pessoa, você pode até estar aqui junto com a gente, mas você não é uma pessoa de Deus de verdade, porque se você fosse de Deus de verdade, você teria feito a circuncisão. Outros faziam a circuncisão, aí tinha aquele lado dos irmãos que eram circuncidados, judeus convertidos que eram circuncidados, mas o apóstolo Paulo está trabalhando uma questão aqui, porque ele diz, na igreja, tem aqueles que não circuncidaram, estão sendo perseguidos pelos que foram circuncidados. Só que tem um problema, tem muitos circuncidados que fizeram a cirurgia, têm a marca no corpo, mas não cumprem a palavra. Você está aí comigo? Aí o apóstolo Paulo vai dizer, quem fez a circuncisão, mas não cumpre a palavra, marcou o corpo em vão. É disso que está tratando Gálatas capítulo 6. O apóstolo Paulo está dizendo, quem marcou o corpo, marcou apenas para se vangloriar. Quem marcou o corpo, quem fez a circuncisão e não cumpre a palavra, e não vive o reino, não vive a palavra, o apóstolo Paulo está dizendo, esses fizeram só para dizer, eu sou circuncidado. É sobre bater a mão no peito e dizer, eu sou circuncidado. Você não é, mas eu sou, me respeita. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, do que adianta ter uma marca no corpo, mas se o coração está distante da palavra de Deus? Quem está me entendendo até aqui? Versículo de número 13, olha comigo, Gálatas 6, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim, porque nem ainda, encontraram? Diz assim, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, o quê? Guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, ou querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Paulo está dizendo, tem muitos que circuncidaram, mas não vivem a palavra, e eles estão pressionando quem não circuncidou a serem circuncidados, só para eles se vangloriarem e dizerem, nós vencemos, quem não era circuncidado agora é. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que isso por si só
não serve de nada. Porque não é mais Antigo Testamento. É outro tempo. É um outro momento. Como é que a gente traz isso para os dias de hoje? É como se nós usássemos símbolos para dizer que somos cristãos. É como se nós usássemos símbolos para dizer: eu sou de Cristo, sou crente, sou evangélico, sou de Deus. E aí então a gente começasse a usar símbolos. Por exemplo, comprasse uma cruz, uma correntinha bonita e colocasse no peito com a cruz. É um símbolo do cristianismo, sim ou não? Então é como se a gente pegasse aquilo e colocasse no corpo dizendo: eu não vou lugar nenhum sem aquilo. Às vezes, de repente, no lugar você faz até questão, põe até para fora a correntinha, para ficar para fora balançando a cruzinha, só para você dizer: eu sou crente. Não tem problema. Mas eu quero fazer uma analogia, uma análise com você aqui esta manhã. O símbolo por si só não serve de nada. Então é como se eu tivesse uma cruzinha no peito, ou uma camisa escrito: sou de Jesus, e usasse a camisa. Ou se eu colocasse um adesivo no carro: aqui vai um crente. Carruagem de Jeová. Ou é como se eu comprasse uma Bíblia bem grande e chegasse na loja e dissesse: eu quero a maior Bíblia. E pegasse aquela Bíblia bem grandona e colocasse ela debaixo do braço, para pegar o ônibus, ou para vir para o culto domingo de manhã com a Bíblia bem grandona debaixo do braço, como um símbolo. Porque domingo de manhã, ou domingo à tarde ou à noite, se você vê alguém passando na rua com uma Bíblia debaixo do braço, você diz o quê? Ali vai um crente. Porque é um símbolo. Quem está me entendendo até aqui? Ou coisas do tipo. Então, se nós nos dias de hoje usamos coisas, ou quem sabe escrevemos coisas na nossa rede social, ou uma mensagem bonita, identificando que nós somos cristãos, ou símbolos assim, mas se nós usamos essas coisas e não praticamos a fé, e não andamos segundo as Escrituras, e não vivemos a essência do Evangelho, você gastou dinheiro à toa com a correntinha, usa a camisa à toa, colocou um adesivo no carro à toa, comprou uma Bíblia cara à toa, porque são coisas que são marcas, mas que simplesmente ela por si só não diz nada. Quem está me entendendo aqui essa manhã? É pecado usar essas coisas? Não. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo está trabalhando em Gálatas o seguinte: olha, tem gente que está circuncidada, está batendo no peito que é circuncidado, mas não vive. O apóstolo Paulo, então, ele está ensinando a igreja. Olha o verso 14 comigo, por favor. Versículo de número 14. Olha o que o Paulo está ensinando à igreja. Quem encontrou diz amém. Ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: a glória que nós precisamos entender ou buscar não é a glória de dizer sou circuncidado, não é a glória de dizer assim: eu tenho essa camisa, eu tenho esse adesivo, eu tenho essa Bíblia, não, eu tenho uma carteirinha, eu estou inscrito, eu tenho um aplicativo, eu estou no ramo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: a glória é a seguinte, é entender uma coisa: o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo: não adianta estar circuncidado e o mundo está vivo para você.
O mundo é uma tentação para você. Não adianta estar circuncidado e você ama o mundo. Não adianta ter camisa, ter símbolo, ter adesivo, ter o nome escrito no hall de membros. Não adianta essas coisas se o mundo ainda está vivo para você e você está vivo para o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a verdadeira caminhada da fé é quando nós chegamos ao ponto onde eu olho para o mundo e digo, esse mundo está crucificado. O que quer dizer isso? Esse mundo morreu para mim, nada lá me interessa mais, nada lá me chama a atenção mais, e ainda eu digo que eu estou crucificado para o mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Esse mundo não serve para mim, e eu não sirvo mais para este mundo. Vai ter uma festa lá em casa, nem vou te chamar, porque eu sei que você não bebe. Oh, aleluia. Vai ter uma festa, um show na cidade, nem vou te convidar. Eu tenho os ingressos, nem vou te levar. Por quê? Não adianta. Chega lá, você não vai curtir. Chega lá, você não vai dançar com a gente as músicas. Chega lá, você não vai aprontar. Você vai com as roupas que não tem nada a ver, parecendo que está indo para o culto. Nós estamos indo para uma festa. Chega lá, você vai querer levar a sua esposa, vai querer levar o seu marido. Eu estou indo sozinho para aprontar, nem vou te convidar. Você não serve mais para ir comigo. Oh, glória! O apóstolo Paulo está dizendo, esse mundo não serve mais para mim, mas tem uma coisa, o melhor, eu não sirvo mais para esse mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, é mais do que uma marca. Agora imagina o contrário, alguém dizendo, eu sei que você lá com a camisa, sou de Jesus, e no seu carro escrito, carruagem de Jeová. Aí você chega, alguém fala assim, ô fulano, eu até sei que você é crente, né? Mas olha, vai ter uma festa, lembrei de você que eu sei que você gosta. Eu vi umas postagens suas lá, ele vai querer ir comigo. Eu sei que você toma uma ainda, não é verdade? Eu sei, vamos lá. Você está aí? Quem está comigo para dizer uma glória a Deus? Qual é a glória do apóstolo Paulo? Ele está dizendo, é que o mundo tem que estar crucificado, e eu crucificado para o mundo. Nada no mundo me atrai, mas eu não sou atrativo mais para esse mundo. Fique feliz quando esquecerem o teu nome para algumas festas. Fique feliz quando não te convidarem para alguns lugares mais. Fique feliz quando pessoas do passado te convidavam para todas as festas. De repente você olha lá, está tendo uma festona, não te convidaram, e você fica, meu Deus, por que não me convidaram? Eu sou da família, eu cresci com eles, eram meus amigos de escola, nem lembraram de mim. Oh, não. Se isso acontecer, levanta a mão para o céu e diga, Jesus, obrigado, porque eles entenderam que eu não sirvo mais para este mundo. É mais do que carregar um símbolo. Quem está me entendendo para dizer amém? Eu não quero mais as coisas desse mundo, eu quero as coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que é isso que nós temos que buscar. É mais do que carregar uma Bíblia, é mais do que carregar uma camisa, é mais do que colocar um adesivo, é mais do que colocar uma mensagem. Tudo isso pode, mas tudo isso sem vida é escândalo, é vergonha. Quem está aí comigo? Olha agora o versículo de número 15, por gentileza. Versículo de número 15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem virtude alguma. Olha comigo na tela. Olha o que ele está dizendo. Em Jesus Cristo, ser circuncidado ou não vale de nada. Trazer para os dias de hoje. Em Cristo, ter ou não ter a camisa
não vale nada. Ter ou não ter um adesivo escrito no carro, para Jesus não vale, não é isso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, o que vale? Ser uma nova criatura. Então, o que importa para Deus, igreja, não é a marca no corpo. O que importa para Deus quando você entregou tua vida para Jesus, não são as marcas do corpo. Não são essas marcas. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão. O que importa em Jesus não é eu ter tirado ou deixado a tatuagem na minha mão. O que importa para Cristo não é se ainda hoje eu pregasse com a tatuagem aqui na mão. O que importa para Cristo também não é ter tirado a tatuagem da mão. Se eu permanecesse com aquela tatuagem na mão, eu não estaria desagradando a Cristo hoje. E se eu tivesse tirado a tatuagem na mão e para bater a mão no peito e dizer, olha, eu tirei a tatuagem, olha, isso também não faz diferença nenhuma para Cristo. O que importa, o apóstolo Paulo está dizendo, é, com ou sem, eu ser uma nova criatura. Porque tirar uma tatuagem, qualquer um tira. Sim ou não? Comprar uma camisa, qualquer um compra. Colocar adesivo, qualquer um coloca. Escrever sou crente, qualquer um escreve. Cadastrar como membro, qualquer um esperto consegue. Entrar em uma igreja, qualquer um entra. Mas as marcas de Cristo na nossa vida não falam dessas coisas. Falam de ser nova criatura. Porque ser nova criatura não é qualquer um que consegue. A gente só consegue em Cristo Jesus. Será que tem um crente ainda comigo para dizer glória a Deus aqui bem forte? Então não adianta ter a circuncisão e continuar vivendo a vida velha. Não adianta nada eu ter tirado a tatuagem, mas ter uma vida velha. Não adiantaria eu ter tirado a tatuagem da mão e ter uma vida errada. De nada adiantaria. Não adianta você tirar ou comprar uma Bíblia. Não adianta comprar uma Bíblia, comprar camisa da igreja, colocar adesivo no carro. Isso não tem problema, não é pecado. Mas eu quero dizer que não adianta essas coisas se você continua mentindo. Não adianta essas coisas se você continua prostituindo. Não adianta essas coisas se você continua adulterando. Não adianta a gente postar que está no culto se a gente continua falando mal das pessoas. Não adianta fazer essas coisas se você continua se levantando contra alguém. Não adianta essas coisas se lá no trabalho você é a pessoa mais problemática da empresa, você é o mais difícil de relacionamento. Não adianta essas coisas se você é o mais difícil na família, se você é o mais difícil de lidar dentro de casa. Não adianta essas coisas se a pessoa mais encrenquinha da fila do ônibus é você, se a pessoa que mais conversa fiado dentro do ônibus é você. Não adianta essas coisas se o mais enrolado da sala de aula é você. Não adianta essas coisas se é o único que não tem palavra e não tem credibilidade dentro da faculdade é você. Todo mundo olha e diz, ih, fulano é crente, mas é enrolado. E aquele enrolado não entrega trabalho, não vem na aula, não participa das coisas, mente o tempo todo, compra na cantina, não paga, pega livro emprestado, não devolve, pega roupa emprestada, não devolve. Não adianta. Está escrito no peito. Se essas coisas ainda acontecem na nossa vida, não adianta
ter tudo escrito se você ainda é viciado no álcool, se você ainda é viciado na bebida alcoólica. Não adianta essas coisas se você ainda é viciado em drogas, a menos que você esteja orando para ser liberto. Eu estou falando de alguém que bate no peito, mas que por trás a vida é totalmente complicada. Não adianta a gente ter um monte de coisa escrito sobre Jesus, mas se você trai a sua esposa, trai o seu marido. Pastor, misericórdia, eu nunca tive uma mulher na rua, nunca tive um homem fora do meu casamento, mas não passa uma mulher perto de você que você não quase engula ela com os olhos. Jesus disse que quem olha e deseja já cometeu adultério. Não adianta, jovem, você faz parte do sub-15, dos jovens, de toda a programação, envolvido em tudo na igreja, mas se você desobedece o seu pai e a sua mãe, se você desonra o seu pai e sua mãe, se você distrata o seu pai e sua mãe, não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente tem todas essas poses. Não adianta eu vir vestido assim, com essa roupa que eu ganhei semana passada, que a igreja me deu. Pastor é o único que ganha de presente uniforme para trabalhar e fica feliz. Mas não adianta eu vir vestido assim, colocar a melhor roupa para vir para o culto, e eu fiz de propósito hoje. Não adianta eu pegar a minha melhor roupa e vir pregar. Não é essa marca que agrada a Jesus. Não é a melhor roupa ou a pior roupa. É uma marca que está aqui dentro, que só Ele vê. Não adiantaria eu estar aqui se eu desonrasse a minha esposa. Não adianta, meus irmãos, a gente bater no peito, mas você é extremamente viciado em pornografia. O apóstolo Paulo está dizendo, a questão não é quem é circuncidado e quem não é. A questão não é quem tem cabelo comprido ou quem tem cabelo curto. A questão não é de quem veio de sapato ou quem veio de chinelo. A questão não é quem veio de bigode ou com a barba feita. A questão não é quem tem brinco ou quem não tem brinco. A questão não é quem tem tatuagem ou quem tirou. A questão não é essa. A questão é quem veio com a Bíblia grande, com a Bíblia pequena, com a Bíblia no celular. Ou quem não trouxe nem o celular e diz assim, eu leio lá junto no telão. A questão não é essa. A questão não é olhar no estacionamento quem já pôs adesivo e quem não pôs adesivo. A questão não é quem tem ou quem não tem camisa. Não é essa. A questão é se nós somos, é se a Batista Vida está sendo suficiente, a mensagem desse altar, para transformar você em uma nova criatura. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então o versículo de número 16, estou quase terminando, diz assim, ele diz, e a todos quantos andarem conforme esta regra. Qual regra? Da circuncisão? Da incircuncisão? Da camisa? Da roupa, do bigode, do cabelo? Não! Mas todos que andarem conforme esta regra. Qual é a regra, gente? Sabe qual é a regra? O mundo crucificado para você, você crucificado para o mundo, e você ser uma nova, me ajuda, uma nova criatura. Aí ele está dizendo, se andar assim, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel. Ou seja, sobre a vida de quem decide ser nova criatura, Paulo está dizendo, sobre essa pessoa virá a paz e a misericórdia. Quem está comigo aqui para dizer um glória a Deus bem forte? Qual é a regra, pastor? Qual é a doutrina da Batista Vida? Qual é a regra? A regra não é ter marca no corpo, não é o tamanho do cabelo, não é o tamanho do bigode, não é a cor da roupa, não é o modelo do sapato, não é se frequenta o culto da manhã ou da noite. Não é. É sermos nova criatura. Me ajuda? É sermos nova criatura. De novo, é sermos nova criatura. Quem está entendendo essa mensagem? Pode dizer um glória a Deus comigo. Então, com qual exemplo o apóstolo Paulo termina a carta aos Gálatas? Ele termina a carta aos Gálatas dizendo, verso 17, olha comigo, por favor.
ele termina dizendo assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo o que, gente? As marcas do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, ninguém mexe comigo. Ninguém precisa perguntar se eu sou ou não sou circuncidado, porque eu trago comigo as marcas do Senhor Jesus. Olha para mim, por favor, que importante esse fechamento. Ele está dizendo: eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que ele está dizendo parece contraditório a tudo que ele falou para trás, porque ele vem ensinando que não é no corpo. Ele vem ensinando que não é ser circuncidado ou não, não é no corpo, é ser nova criatura. Mas ele termina dizendo: eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Então entenda comigo, as marcas do corpo de Jesus, as marcas de Jesus são o quê? Pregos, espinhos e lança. Sim ou não, gente? Essas são as marcas do corpo, que Tomé disse: eu só acredito vendo o quê? As marcas de Jesus. As marcas de Jesus, do corpo de Jesus, são essas: espinho, chicote, prego e lança. Então será que o apóstolo Paulo está dizendo: eu trago essas marcas comigo? Eu acredito que não. Então não são pregos nas mãos. Então, apesar de não ser prego, o apóstolo Paulo não ter uma marca de prego na mão, e apesar de o apóstolo Paulo possivelmente ter, a Bíblia não afirma, mas possivelmente ter marcas no corpo, porque ele foi preso várias vezes, porque foi perseguido várias vezes, porque foi açoitado várias vezes, porque sofreu naufrágios e tantas outras. Então talvez essas coisas geraram marcas nele, quando ele estava pregando, quando ele estava sendo perseguido, quando ele estava sendo açoitado. Mas eu preciso entender qual é a marca que o apóstolo Paulo está dizendo, e qual é a marca que eu preciso ter. Será que eu preciso ir lá fora e pedir para alguém me bater? Será que nós vamos ter que fazer um culto aqui, a sessão do chicote, e dar uma chicotada em todo mundo, para todo mundo mostrar: olha aqui minhas costas, olha a marca aqui, ó. Não, então não é dessa marca que ele está dizendo. É a marca do versículo de número 15, porque um texto, um versículo não anula o outro. Então ele está falando do versículo 15, porque ele diz: em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a circuncisão tem virtude alguma. O que ele está dizendo? As marcas do corpo não valem de nada, mas ele está dizendo o seguinte: a marca que vale é ser nova criatura. Quando o evangelho entra, ele muda a nossa vida. Quem está comigo, sim ou não, gente? Quando o evangelho entra, ele muda a nossa vida. Quando o evangelho entra na nossa vida de verdade, ele nos traz marcas, mas não são marcas como a que eu tenho do acidente. Ele traz marcas que são visíveis, mas não é marca no corpo, não é marca como do acidente. Que marcas são essas, pastor? É porque quando o evangelho me alcança, a minha forma de falar muda. Você está aí ou não? A forma de falar muda. De repente a pessoa fala: engraçado, você falava tanto palavrão, você era tão desbocado, não é mais, o que aconteceu? A pessoa está te perguntando: ó, tem uma marca nova em você. A forma de falar muda, tanto que um dia disseram para Pedro: Pedro, você é um deles, porque você fala igual Jesus. Você conversa diferente de todos os outros pescadores da Galileia. Você não conversa mais igual pescador, você conversa igual um discípulo de Jesus. Eu queria tanto que você tivesse dado um glória, para você entender o que eu estou pregando essa manhã. Então quando o evangelho vem, ele te traz marcas. Primeira marca, a forma de falar. A forma de falar muda. Minha forma de falar é marcada pelo evangelho. As minhas atitudes são marcadas pelo evangelho. Sim ou não, gente? Claro.
A atitude que você tem, a resposta que você dá ao mundo diante das coisas é diferente de antes, porque tua vida agora está marcada. Os nossos pensamentos mudam, sim ou não, gente? Claro, o apóstolo Paulo fala tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa índole, nisto, então a forma de pensar muda. Antes você pensava mal de todo mundo, não pensa mais. Fala amém, meu irmão. O pensamento muda. A conduta como pai e mãe muda. Muda ou não muda? Muda. A conduta como esposo muda. A conduta como esposa muda. São marcas de Cristo na nossa vida. Então a marca de Cristo não está na pele, não é no corpo, não é a cor da roupa. A marca está nas minhas respostas que eu dou diante da vida, as minhas atitudes. Deixa eu ver um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Os meus olhos são marcados, porque a minha forma de ver a vida muda, a forma de ver as pessoas muda, sim ou não, gente? Eu vou prestar atenção onde eu estou colocando os meus olhos. Então isso é marcado. Olha comigo, Efésios capítulo de número 4, e a gente termina. Efésios 4. O próprio apóstolo Paulo agora escrevendo carta aos Efésios. Efésios capítulo de número 4, o versículo de número 17. Quando você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte comigo. Olha o que diz, meus irmãos. Se você não pegou nada da mensagem, pega esses textos e a gente pode voltar para casa feliz. Efésios 4,17. O mesmo apóstolo Paulo está escrevendo, agora ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ele está dizendo, não pode andar mais como andava antes, na vaidade do seu entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda a impureza. Isso é o que a gente fazia antes também. Agora ele continua dizendo, mas vós, mas quem? Vós ou nós, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ele está dizendo, não é isso que Jesus ensina, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Ele está dizendo, se a gente está ouvindo de Cristo e ensinando por ele, nossa vida é outra, a nossa vida tem uma marca. Como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai o que, gente? Me ajuda? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia,
malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Faz sentido para você? Onde está a marca? Onde está a marca? No nosso comportamento. Onde está a marca? Onde está a marca, igreja? No nosso comportamento. 2 Coríntios capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Qual é a marca do evangelho, pastor? Mudança de vida. Mudança de vida. Essa é a marca do evangelho. É isso, igreja. Posso dizer um glória a Deus aqui essa manhã? A marca do evangelho não é que você ficou mais próspero. Eu não sei onde vai ter mais prósperos, se é no céu ou no inferno. A marca do evangelho não é conquistar tudo dessa terra, apesar de que podemos conquistar, mas não é isso, não tem a ver com isso. A maior marca do evangelho não é que agora que eu me converti, eu estou conquistando, estou prosperando, estou ficando rico, estou melhorando, estou progredindo, estou abrindo. Não é isso. Isso pode até acontecer, mas não é essa a essência. Porque do que adianta prosperar, mas o coração é arrogante, está distante de Deus. Não adianta nada. Você pode prosperar muito, e eu oro para que Deus te abençoe muito, mas que nada disso seja um atrativo para você. Não venha congregar por causa das coisas dessa terra. Venha congregar porque essa igreja tem uma mensagem que muda a tua história, a tua vida. E mais do que são coisas dessa terra, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Alguém pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? A marca de Cristo em nós não está nas coisas que usamos, mas está numa mudança completa da nossa vida. Você está comigo aí para dizer amém, irmãos? Então essa é a marca que a Batista Vida precisa ter. Essa é a marca que nós precisamos ter. Os religiosos legalistas de Éfeso se orgulhavam porque eles tinham uma marca no corpo chamada circuncisão. Porém Paulo dizia: minhas marcas são mais significativas, porque mais significativo do que a marca num corpo são as marcas de uma nova vida. Elas se expressam quando eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E eu vou terminar essa manhã fazendo uma pergunta para você: qual é a marca de Cristo na sua vida? Qual é a marca de Cristo na nossa vida? Quem olha para você, quem te conhece no dia a dia, quem trabalha com você, quem mora com você, quem dorme com você, quem acorda de manhã com você com o cabelo todo para cima, quem está com você no final do mês quando não tem dinheiro, quem vive com você, qual é a marca que essas pessoas percebem na tua vida? Qual é a marca que essas pessoas percebem em nós? Eu vou terminar com uma frase. Posso? Sim ou não? E eu estou pregando com todo respeito e carinho a você, porque essa mensagem prega para mim também. É para todos nós, irmãos. Se nada mudou na sua vida, é porque o evangelho ainda não te alcançou de verdade. Se só mudou questão financeira, só isso,
o Evangelho ainda não te alcançou de verdade. Quando eu sei, pastor, que o Evangelho me alcançou, quando a minha essência, as minhas atitudes, as minhas respostas mudam, quando quem eu sou de verdade muda. Há uma chamada para nós esta manhã: sermos nova criatura, mudança de comportamento. Na época dos encontros, quem lembra da época dos encontros? Sabe o que mais queimava o filme do encontro? Sabe o que mais queimou o filme dos encontros? É porque a gente fazia chegada, muita gente pegava o microfone, pulava e dizia: Deus, irmãos, eu fui arrebentado lá, Jesus me pisou, me passou um trator, acabou comigo, arrebentou comigo, e não sei o quê. E a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Aí não durava uma semana. Durava uma semana. A pessoa chegava empolgada com tudo. Vai além de tocar aqui, de cantar aqui, de tocar, de todo esse glamour da Batista. Vai além dessas coisas. A Batista Vida tem que ser reconhecida na cidade, não porque o louvor é bom, por isso, por aquilo outro. Isso tudo é legal, mas ela tem que ser conhecida como um lugar onde as pessoas entram de um jeito e saem transformadas pelo louvor, pela palavra, pela sua presença, pelo seu abraço. Transformadas. Esta é a mensagem do reino. Eu quero orar com você esta manhã. E eu quero convidar você a colocar a mão assim no seu coração, na direção do seu coração. E nós vamos orar.